Imagine acordar em uma manhã aparentemente normal, cercado por algumas das montanhas mais impressionantes do planeta. O Himalaia permanece imenso e silencioso. As pessoas seguem suas rotinas, trabalhadores deixam suas casas, famílias começam mais um dia e turistas percorrem as estradas entre vales e montanhas. Ninguém imagina que, em poucos minutos, aquela paisagem seria completamente transformada. Hoje, 26 de agosto de 2026, o Nepal enfrenta uma das mais graves tragédias naturais recentes de sua história. Uma combinação de deslizamentos, gelo, rochas, lama e uma enorme quantidade de água atingiu áreas próximas à fronteira entre o Nepal e o Tibete. O resultado foi uma enchente repentina e extremamente destrutiva, que avançou pelos vales carregando tudo o que encontrava pelo caminho. Estradas desapareceram, pontes foram destruídas, casas foram atingidas, veículos foram arrastados, comunidades inteiras ficaram isoladas e centenas de famílias agora aguardam notícias de pessoas que ainda não foram encontradas. Entre as regiões mais afetadas está Rasuá, no norte do Nepal, uma área marcada por montanhas extremamente íngremes e rios que atravessam vales profundos. A força da água foi tão grande que, em alguns pontos, a paisagem ficou praticamente irreconhecível. Onde antes existiam estradas, restaram lama e pedras. Onde havia construções, ficaram apenas partes das estruturas. E onde existiam pontes ligando comunidades, muitas simplesmente desapareceram. Do outro lado da fronteira, na região tibetana da China, também foram registradas mortes e centenas de pessoas desaparecidas. O desastre provocou uma enorme operação de emergência. Equipes de resgate foram mobilizadas. Helicópteros começaram a ser utilizados para alcançar áreas isoladas. Forças de segurança passaram a procurar sobreviventes entre os destroços. Mas existe um problema. Chegar até algumas das regiões atingidas é extremamente difícil. As próprias estradas foram destruídas ou bloqueadas por toneladas de lama e pedras. E quando uma tragédia acontece em uma região montanhosa como essa, o terreno pode se transformar em um inimigo adicional. Nas primeiras horas, surgiram informações de que um terremoto poderia ter provocado o desastre, mas análises posteriores do Serviço Geológico dos Estados Unidos indicaram que não houve terremoto imediatamente antes da enchente. Explicação que ganhou força é a de um grande deslizamento ou colapso de gelo e rochas nas regiões montanhosas. Esse material teria atingido o sistema fluvial e provocado uma gigantesca onda de água e detritos. É importante entender a diferença. Não estamos falando simplesmente de uma enchente comum. Uma quantidade enorme de material teria descido pelas montanhas, atingido os rios e alterado violentamente o fluxo da água. A partir daquele momento, a corrente passou a carregar pedras, árvores, veículos, partes de construções e toneladas de lama. E tudo isso aconteceu em uma velocidade que deixou pouco tempo para reação. Esse é um dos aspectos mais assustadores dos desastres em regiões de alta montanha. Uma montanha pode parecer completamente estável durante milhares de anos, mas basta uma alteração nas condições do terreno para que toneladas de rocha, gelo e sedimentos comecem a se mover. Quando esse material encontra um rio ou um vale estreito, a situação pode mudar em questão de minutos. A água aumenta, a corrente ganha velocidade, o volume cresce. Aquilo que parecia ser apenas um rio pode se transformar em uma força capaz de destruir tudo em seu caminho. Para quem está no vale, muitas vezes não existe tempo suficiente para compreender a dimensão do perigo. E talvez essa seja a parte mais dolorosa dessa história. Porque quando observamos as imagens de uma tragédia, é fácil enxergar apenas números: mortos, desaparecidos, feridos. As autoridades nepalesas já informaram pelo menos 157 mortos, mas esse número ainda pode aumentar à medida que as equipes conseguem alcançar áreas que permanecem isoladas.
Centenas de pessoas continuam desaparecidas. E entre os desaparecidos estão também turistas estrangeiros que estavam visitando a região. Muitos haviam viajado até o Himalaia justamente para conhecer uma das paisagens mais extraordinárias do mundo. Para algumas dessas pessoas, aquela viagem deveria ser uma experiência inesquecível e acabou se transformando em uma situação de sobrevivência voluntários, procurando informações sobre pessoas desaparecidas. São histórias que talvez não apareçam tanto quanto as imagens da destruição, mas são igualmente importantes. Porque, no meio de uma tragédia, a solidariedade também se torna uma força. Uma das histórias divulgadas envolve um trabalhador que conseguiu sobreviver depois de ser arrastado pela enchente. Ferido, ele conseguiu se agarrar a uma árvore e permaneceu ali até ser encontrado. Pode parecer apenas uma pequena história diante de uma tragédia dessa dimensão. Mas histórias assim representam algo enorme. Representam esperança. Enquanto existir alguém desaparecido, as buscas continuam. Enquanto houver alguém esperando, existe esperança. Enquanto houver sobreviventes, existe uma chance de reconstrução. Não basta encontrar as vítimas, é preciso conseguir chegar até elas. E, muitas vezes, o caminho simplesmente deixou de existir. Existe ainda uma preocupação de longo prazo. O ambiente do Himalaia está passando por transformações importantes. O aquecimento do planeta vem alterando regiões glaciais e aumentando a preocupação dos especialistas com a estabilidade de algumas áreas de alta montanha. Isso não significa que cada desastre possa ser diretamente atribuído às mudanças climáticas, mas significa que compreender as transformações do Himalaia será cada vez mais importante. Milhões de pessoas vivem nas regiões influenciadas pelos rios que nascem nessas montanhas, e qualquer alteração significativa pode afetar comunidades muito além do local onde o desastre acontece. Mas hoje, diante de tudo o que aconteceu, talvez o mais importante seja lembrar das pessoas, das famílias que perderam suas casas, das comunidades que perderam suas estradas, dos trabalhadores que não conseguiram voltar para suas famílias, dos turistas que continuam desaparecidos, dos sobreviventes que agora precisam começar novamente e dos socorristas que continuam trabalhando enquanto muitos de nós acompanhamos tudo de longe. Também existe uma preocupação com novos deslizamentos. Mesmo depois que a primeira onda passa, as montanhas podem continuar instáveis, encostas podem ceder novamente. Rios podem permanecer perigosos, áreas aparentemente seguras podem se transformar rapidamente. Por isso, as autoridades continuam monitorando a situação e orientando as pessoas a permanecerem afastadas das áreas de risco. A prioridade agora é salvar vidas, depois virá reconstrução. E reconstruir será uma tarefa gigantesca. Estradas precisarão ser refeitas, pontes precisarão ser reconstruídas, casas precisarão ser recuperadas. Sistemas de comunicação e energia precisarão ser restabelecidos. Comunidades inteiras precisarão reorganizar suas vidas. Mas existe algo que nenhuma obra consegue reconstruir: uma vida perdida. Por isso, mesmo quando a lama secar, as estradas forem reconstruídas e as imagens do desastre deixarem de aparecer nas notícias, a tragédia continuará presente na memória das famílias que perderam alguém. Desastres como esse passam rapidamente pelas telas. Durante alguns dias, o mundo inteiro acompanha as imagens. Depois, novas notícias aparecem. Novos acontecimentos ocupam os espaços. Por isso, neste momento, o Nepal precisa de atenção, ajuda e solidariedade. As equipes de emergência precisam continuar trabalhando. As famílias precisam receber informações. Os sobreviventes precisam de abrigo, alimentação, atendimento médico e apoio. E as pessoas desaparecidas precisam continuar sendo procuradas, não apenas hoje, mas enquanto houver possibilidade de encontrá-las. Disposição religiosa.
O número de mortos já ultrapassou 150 pessoas no Nepal, enquanto centenas permanecem desaparecidas. Mas esses números ainda podem mudar. A dimensão real do desastre